Olá, meu nome é Dejane Lopes e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo anterior, eu descrevi como era a dor crônica que eu senti durante 8 anos. Neste vídeo, eu vou falar sobre a ansiedade que eu sinto desde 2008. O principal sintoma característico da ansiedade é o paciente viver pensando no futuro. Por isso a ansiedade também é conhecida como a doença do futuro. Por isso eu fico vivendo daqui a 15 minutos, uma hora, na próxima semana, mês, próximo ano, próxima década, no dia da morte e até na próxima vida. E como também tenho depressão, que é conhecida como a doença do passado, então eu vivo, digamos, remexendo baús. Ou seja, vivo pouco presente. A insônia e a dor tensional que eu descrevi em 2 vídeos anteriores também são sintomas da ansiedade. Em cada momento de ansiedade, a respiração fica mais intensa e mais forte. Mas eu prendo a respiração, então fica bem mais difícil respirar com um dor na garganta. Muitas pessoas, pela falta de apetite que a depressão causa, emagrecem, perdem muitos quilos. Eu, pela ansiedade, engordei 15 quilos. Tentei de tudo já para emagrecer, mas nunca mais consegui. Atualmente eu tenho diabetes e dislipidemia, que é o colesterol alto, além da obesidade grau 1. No trabalho, após alguns momentos de estresse e pressão, cheguei a chorar compulsivamente. Hoje eu estou afastada do trabalho. Os ataques de raiva são os mais frequentes e mais presentes. Raiva de tudo e qualquer coisa que não funciona do jeito que deveria funcionar. A agressividade passou a se manifestar com todas as coisas. Chutei a máquina de lavar roupas com toda a força que eu tinha em um certo momento. Nem consertou, nem amassou a máquina. Só meu pé que ficou doendo. Por 2 vezes, esmurrei teclado e mouse até quebrar. A minha sorte, meu computador não era um laptop, senão teria dado perda total. Mas a agressividade também se manifestou com as pessoas. Então, gritei em pleno expediente de trabalho para metade do andar ouvir, com uma operadora de banda larga que queria me multar por conta de uma incapacidade de atendimento por parte dela. Gritei também com um colega de trabalho e ainda bati o telefone. No outro dia liguei de volta para me desculpar. Tive o que se chama de crise de ansiedade por 2 vezes em agências da Previdência Social. A primeira vez por ver a possibilidade real de não ser atendida para uma perícia médica. A força simplesmente desapareceu das minhas pernas e fui caindo lentamente, me segurando no portão externo. A respiração e o coração foram ao máximo. A voz simplesmente sumiu. O que eu conseguia era emitir só algumas sílabas e um choro compulsivo. Alguém me levantou e praticamente me carregou até uma cadeira, porque eu não conseguia levantar e nem andar. Levei uns 15 minutos para me recuperar dessa crise. Na outra crise, passei 4 horas esperando ser atendida para outra perícia. O sistema de senhas só chamava paciente prioritário, que tinha chegado 1, 2, 3, 4 horas depois de mim. E o horário de atendimento ia chegando ao fim. Novamente achando que não ia ser atendida, entrei em parafuso.
Para um ansioso, o não motivo é motivo bastante para uma nova crise. Tive uma espécie de convulsão. Eu não tinha controle sobre meu corpo, que começou a estremecer, sentada na cadeira. Eu, que nunca perdi o controle, não me reconhecia mais. Incapaz de falar alto com alguém ou de esmurrar alguma coisa, não era mais eu. E mais, procrastinação virou meu nome. Eu ia deixando tudo para depois. Depois não sei para quando. E logo eu que não guardava problema. Em fevereiro de 2010, comecei a terapia com a psicóloga, a doutora F. Mas essa história vai ficar para um próximo vídeo. Até hoje eu não sei se a insônia levou à ansiedade ou se a ansiedade levou à insônia. Eu acho que uma levou à outra e a outra levou à primeira e virou esse ciclo vicioso, onde uma foi retroalimentando a outra, né, até hoje. Bem, chegamos ao fim desse vídeo e se você se interessou, aproveite para curtir, comentar ou compartilhar. Toda semana tem um novo vídeo aqui no canal. E se você se interessa, se inscreva no canal e ative o sininho. E quando eu publicar um novo vídeo, você será avisado. E se inscrever no canal é gratuito. No próximo vídeo, eu vou falar sobre exaustão.